from anywhere. E no mês de junho, entre o dia 13 e o dia 25, uma mega promoção Banggood. Pode ser a sua oportunidade de obter o produto que você sempre quis comprar. Preços super convidativos. Link na descrição. Nesse vídeo, nós vamos mostrar um dos produtos mais incríveis, mais bem feitos que eu já trouxe aqui no canal. Um dos, não é o mais bem feito ou o melhor, mas ele está entre os melhores. E o fabricante dele vocês já conhecem. Não sei se todos viram o vídeo deste equipamento. Parece um pequeno celular, todo de metal, com acabamento de altíssima qualidade, que é um osciloscópio de 2 canais mais gerador de função. Vejam o acabamento, todos os contatos em dourado. Perfeito. E ele acompanha as suas 2 ponteiras e mais uma garra para o gerador de função, também de alta qualidade. Bom, mas o fabricante deste equipamento não fabrica só ele. Ele fabrica também essa fonte de bancada digital. Na verdade, ele é muito mais um regulador, claro, DC-DC, mas eu posso usar diversos componentes que o tornam não só uma fonte de bancada, como ele é modular e permite outros equipamentos. Vamos conhecer então esta fonte de bancada e suas características. Bom, aquela caixa vem internamente com essa pequena caixinha que é um dos módulos. Ele permite trabalhar com até 6 módulos acoplados. Então torna um equipamento super robusto, com muitas possibilidades e funcionalidades, coisas que poucas fontes de bancadas conseguem fazer. E vejam o tamanho da caixinha para ver o tamanho desse equipamento. Pela caixinha a gente já vê que é um equipamento diferenciado. Dentro dele vem um manual e mais um folheto com as suas características. Além disso, a própria Minuar tem o site em que ela divulga na sua caixinha e que vocês podem olhar todos os equipamentos no site. Eu vou deixar o site aqui na descrição, é minuar.com.cn. E este é um dos reguladores de tensão mais precisos que eu já testei aqui no canal. Ele trabalha com até 30 volts, 5 amperes, mas com limitação de 90 watts. Ou seja, talvez ele não seja o mais poderoso, mas é um dos mais precisos. Ele promete um ripple máximo de 250 microvolts. É muito baixo, inclusive ele mesmo se indica para ser um produto para ser usado em áudio, porque em áudio uma fonte chaveada ela acaba impactando pelo seu ripple, às vezes num sistema de altíssima fidelidade. E ele diz que suporta sem causar esse tipo de problema. Eu infelizmente não tenho talvez os equipamentos para testar esse detalhe, mas já estudei um pouco sobre ele e vi que quem testou esse produto com equipamentos de altíssima qualidade aprovou também. Mas vamos ver como ele funciona. Ele vem, além do regulador DC-DC, de novo, vejam o tamanho, uma caixa toda de metal, olha o nível dos contatos, dos conectores. A entrada atrás pode ser por um cabo normal de entrada de energia ou por um USB tipo C, máximo 30 volts. E aqui a conexão para outros módulos que nós vamos ver em seguida. Os conectores de saída. Internamente, ele traz também as garras de conexão. Primando também pela qualidade, até nos detalhes, a borrachinha da cor da garra para cada uma delas.
um fio de silicone, que vocês sabem que eu gosto. Não tão macio, mas muito mais pela sua componentização interna, né? Provavelmente ele não tem os fiozinhos de alumínio dentro e sim de cobre, o que torna um contato melhor, mas torna ele um pouquinho mais marcado as suas curvas. Mas ele é um fio que a gente passa a mão e sente que é um fio de silicone. Vejam a qualidade dos contatos, todos dourados, acabamento primoroso tanto na garra quanto na ponta. Conexão normal e eu tenho a minha fonte de bancada pronta. Para utilizar ela, eu vou usar a minha fonte maior. Infelizmente ela gera mais ripple do que ela, mas nosso objetivo aqui mais é conhecer esse equipamento. Então eu vou usar aqui um conector comum e vou conectar atrás e vou inserir uma entrada de 24 volts até no máximo 5 amperes. Feita a ligação, basta eu apertar o botão menu. Opa, tem que ligar a fonte. E eu ligo a fonte da Miniware. Ela está configurada com uma saída de 12 volts, 2 amperes. Vamos testar aqui com o multímetro de precisão se nós temos essa qualidade de entrada. Como é que eu opero ela? Através dos menus, então a opção Set eu marco a tensão e a corrente. Então seleciono a tensão e girando o botão eu mudo a tensão, saída. Mesma coisa para a corrente, girando o botão eu mudo a corrente e vejam que ela vai na terceira casa decimal. Aqui a potência. Na opção menu eu vou ver as opções que eu tenho, então ele me marca a entrada de energia de 24 volts. Qual é a corrente que está entrando? Corrente máxima delimitada, que eu posso delimitar nele a corrente máxima, está em 3 amperes. E aqui a saída. Opa. E a temperatura. E aqui os dados do firmware, nós estamos na versão 1.30.113, que é a última. Para ativar a saída, ela está com a saída desativada. Para ativar a saída eu vou apertar o botão Run Lock. Run, quando eu aperto rapidamente eu ligo e desligo a saída. Quando eu fico segurando eu bloqueio o menu, não deixo mais alterar. Então eu vou apertar o Run para ver se na saída eu tenho 12 volts. Então está lá. O equipamento está mostrando exatamente 12 volts. Então a precisão dele é absurda. Vou desligar aqui e vou trazer ele para 9 volts. volts, 2 amperes, vou ligar a saída, vamos ver o que aparece no meu multímetro. 9 volts, então vejam que a precisão dele continua perfeita. Vamos dar uma olhada colocando carga. Então eu vou colocar aqui a carga nele. Então eu vou manter 9 volts, 2 amperes e vou botar uma carga inicialmente de 500 miliamperes e 9 volts. Então vou ativar a saída. Estou em 9 volts. Vou ativar a carga. 500 miliamperes. Ele deu uma pequena queda, mas muito pequena, né? Praticamente eu mantenho os 9 volts. Então a qualidade tá perfeita. Vejam os detalhes da saída, né? Sempre que eu ligo, inclusive os LEDs na saída são ativados. Opa! Ó, ligo a saída, ele ativa os LEDs com as cores. Então são pequenos detalhes, o LEDzinho azul aqui na frente, que mostram
toda a qualidade do desenho. Internamente, a complexidade dos componentes é extremamente alta. Então, ele não é uma fonte simples, por isso que ela tem tanta qualidade de saída, por isso que ela é tão estável, porque não é um circuito simples, ele é um circuito muito pensado e muito trabalhado. Vou deixar algumas imagens aí, como é esta unidade por dentro. Bom, primeira coisa que a gente pode verificar é que eu tenho, com esse equipamento, uma fontezinha de bancada que eu posso botar no bolso e levar para qualquer lugar. E aí vocês podem dizer, mas tudo bem, mas aí eu tenho que levar uma fontezona para ter energia, já que ele não tem, já que eu não tenho um dos módulos de energia, porque ele tem módulos de energia. O que eu posso usar? Vou desconectar aqui atrás. E vou pegar o meu power bank. Claro, esse é um power bank grande, né? É um power bank de 10.000 mAh. Mas eu poderia usar um power bank pequeno, claro, tudo depende da quantidade de energia que eu quero ter por quanto tempo. Mas ele é um power bank fininho e eu tenho alguns que são exatamente desse tamanho, inclusive, só não estão carregados. Mas eu vou abrir ele aqui e vou ligar o power bank na entrada USB. O power bank tem uma entrada de 5 volts, né? Então isso vai nos limitar a saída a 5 volts. Vamos dar uma olhada aqui nas informações. A entrada está 5,042 volts. Mas eu vou manter a saída em 9 volts. Vamos ver o que acontece. Vejam a precisão de novo da saída em 9 volts. Ou seja, ele tem um circuito buck e boost. Quer dizer o quê? Que independente da entrada, eu vou ter uma saída até 30 volts. O que gera muito mais poder e portabilidade, porque agora eu posso estar com uma entrada aqui de um carregador de celular e eu vou ter uma saída de 9 volts. Lembrando, né, eu não gero energia. Então, dependendo da corrente de entrada, eu vou ter menos ainda corrente de saída, caso eu esteja fazendo um step up, né? Se eu estiver subindo a minha tensão. Mais tensão, menos corrente, para poder ter a mesma potência que é o que gera a minha entrada de energia. Isso é óbvio, né? Então, simplesmente a qualidade é apaixonante. Quando a gente abre uma caixinha dessas, que vem com um material desses, já é surpreendente. Quando se olha um acabamento desses e uma qualidade de desenvolvimento de um produto como o da Miniware, todos eles são perfeitos. Eu já tinha falado isso no osciloscópio. Mas tem mais. Não acabamos ainda. Perfeito nos detalhes e qualidade nos materiais, o MDP é mais uma obra de arte eletrônica da Miniware. O MDP é um mini sistema de fonte digital, com poder de até 90 watts por módulo, sendo limitado a 30 volts e 5 amperes. Esse é um produto premiado pela inovação e qualidade, criado pela E-Design Intelligent Technology Company. Com sua concepção baseada em um conceito modular, o MDP permite gerenciar até 6 módulos individuais e independentes. E existem módulos diferentes em desenvolvimento, como o gerador de sinais e o de carga eletrônica. Por ter um firmware atualizável, as possibilidades são muitas. O módulo de controle também tem um corpo em alumínio e uma tela colorida de 2,8 polegadas que pode exibir informações de configuração, tensão, corrente e até a forma de onda gráfica. E o principal, tem uma saída de sinal linear com ripple máximo de 0,25 mV. Mas se esse equipamento já é fantástico, eu só estou olhando o primeiro módulo, que na verdade é realmente o que mais importa, é o coração dele. Mas esse kit aqui, o MDP XP, ele vem com um outro módulo, que é o módulo de controle. Segue o mesmo padrão, manual, folheto informativo e a mesma qualidade de acabamento.
em metal. Ele tem um ímã aqui embaixo. O consumo, né? E ele encaixa através do ímã em cima do anterior. E eu passo a ter um módulo mais completo. Faço a conexão atrás dele. E ele permite conectar até 6 módulos. Então eu poderia ter aqui 6 fontes de bancada, 6 saídas se eu quisesse. E o que é este módulo aqui? Ele é uma tela móvel. Vamos ligar a entrada de energia. E agora ele permite eu fazer todo o controle, não mais por esse botão, que às vezes pode ser um pouco chato de regular, um pouco demorado. Agora eu controlo tudo por uma tela gráfica, que me traz as informações de forma gráfica e os módulos que eu estou controlando. Aqui em cima eu tenho botões de controle, na lateral para mim setar. Então eu estou em 9 volts, 2 amperes. Digamos que eu não queira 2 amperes, eu quero limitar a 1 ampere. Então eu vou selecionar modificar. E aqui, ó, eu mexo na unidade que eu quero alterar. Então, de vez de 9, eu quero colocar 12 ou 15. Fica muito mais fácil. Se eu quiser mexer na corrente, eu dou um forward. E aí, ó, eu seleciono o que eu quero trocar. Tem um 4 aqui, não quero mais. Quero 1 ampere, então se eu vou lá para o 2, coloco 1 ampere. Terminei. Back. Então eu tenho aqui a minha entrada e o que eu setei de saída, temperatura. E aqui ele vai me trazer as saídas. Então quando eu ativar a saída, ele está marcando como se fosse um osciloscópio a saída e está me indicando os dados de saída. Então eu faço todo o controle por aqui e eu não preciso mais mexer nesse módulo com este botão. Fica muito mais simples a operação, além de ficar gráfica. E aí eu tenho outros comandos, mas a maioria deles são para tratar dentro dos módulos, né? Aqui são os devices, eu só tenho um, né? Então ele só vai no 1. Aqui eu congelo, volto. Informações, ele vai trazer os 6 devices. Até 6, né? Só tem um ativo. E aqui é a configuração de cada um dos devices. Mas vejam que fantástico que é agora essa minha fonte de bancada. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o tamanho dela, mas a minha mão está aqui em relação à fonte. Ela é muito pequena, é uma fonte de altíssima qualidade, muito pequena. Vou colocar meu celular do lado para vocês terem uma ideia do tamanho. Vamos agora aos pontos positivos e negativos do MDP-XP. Bom, basicamente é uma fontezinha muito bem acabada, muito bonita, muito poderosa. Limitada a 30 volts, 5 amperes, mas para uma bancada é ótima. O aquecimento dela é mínimo, fiz alguns testes de carga e ela não aqueceu, mas ela tem o controle de temperatura, ela tem controle de sobrecorrente, ela tem controle total da fonte, curtos, então não se preocupem, ela é toda protegida. Toda em metal, ela não cai, deixa eu demonstrar aqui para vocês. Então mesmo que eu vire, ela é presa por um ímã e mantém uma parte presa na outra. É claro que eu não vou virar de cabeça para baixo e ficar sacudindo, que ela acaba caindo, apesar de ter um cabo preso atrás. Mas para operação na mesa, ela é perfeita. Pensem nela como um dispositivo portátil, então. É uma vantagem absurda. Porque ela com um power bank, qualquer fonte de energia, uma entrada de celular, vocês podem ter um desses carregadorzinhos de celular, esses melhores que são superchargers, né? Que vão até 9 volts, 12 volts, algum automaticamente.
e que tem uma corrente maior, já seriam muito úteis para trabalhar com esse tipo de fontezinha. Então, ligando ele numa tomada, onde vocês estiverem, vocês têm uma fonte bancada altamente complexa, super poderosa em qualquer lugar que vocês estejam. É claro que às vezes numa bancada, como a minha aqui, ou como a de vocês, talvez fique um pouco estranho uma fontezinha assim tão pequena aqui em cima, porque eu tenho mais espaço para uma fonte diferenciada. Mas para, por exemplo, quem não tem um espaço fixo e precisa montar e desmontar, é a melhor opção de fonte de bancada que eu já vi. Para quem precisa de alguma coisa portátil, nem se fala. E ainda se botar ela em conjunto, fonte de bancada e osciloscópio, olha só os equipamentos altamente modernos que nós temos com espaço mínimo, lembrando que o osciloscópio inclusive tem bateria. Então, pontos positivos, eu não tenho o que dizer, é realmente algo surpreendente esse equipamento. Absolutamente surpreendente. Como pontos negativos, eu não vou dizer nenhum. Eu realmente não tenho nenhum ponto negativo, ela é fácil de operar, os controles são simples. É claro que se eu uso só a base, é um pouco chato de mudar a corrente, por exemplo, a tensão que eu tenho que girar bastante, mas funciona bem, não é difícil. Mas usando a base superior, o módulo superior, ele fica muito fácil de operar. Uma tela limpa, fácil de ler, fácil de interpretar, não tem o que falar. Qualidade dos acabamentos, qualidade do produto é o melhor dos mundos. É realmente comparado com equipamentos Apple em termos de qualidade de construção. É o que tem de melhor. Então eu realmente não vou deixar nenhum ponto negativo, mesmo a limitação de 5 amperes por módulo. Eu entendo que no módulo desse tamanho é muito. Difícil fazer uma fontezinha desse tamanho que suporte 90 watts, como é o caso dela. Então assim, claro, isso tudo tem um preço. Ela não é o produto mais barato que vocês vão encontrar no mercado, mas é um produto que tem um bom custo-benefício, pela qualidade do que entrega. É realmente um produto apaixonante e fico feliz de tê-lo aqui na minha bancada. Espero que vocês tenham gostado de ter conhecido a MDP XP da Miniware, equipamento de altíssima qualidade. Era isso e valeu! Miniware.